Imagine um plano oculto moldando cada decisão que você toma, cada pensamento e sentimento. Esta força invisível não está no destino ou fora de você. Ela reside profundamente dentro, no vasto reino do inconsciente. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço revolucionário, descobriu que muito do comportamento humano não vem de pensamentos conscientes, mas de forças inconscientes que nem reconhecemos. Ele propôs a ideia do inconsciente coletivo, uma camada universal da mente que conecta todos os humanos através de padrões arquetípicos. Pense nos arquétipos como motivos recorrentes em histórias, mitos e sonhos que refletem experiências humanas universais. O herói que embarca em uma jornada perigosa, o mentor que oferece sabedoria, a sombra que incorpora nossos medos mais profundos. Jung argumentou que esses arquétipos não são apenas dispositivos literários, estão profundamente enraizados na psique, influenciando nossas escolhas e moldando nossas percepções. Reflita sobre sua própria vida. Você já sentiu uma atração inexplicável por certos papéis ou padrões? Talvez tenha se encontrado impulsionado por uma necessidade de vencer contra todas as probabilidades, incorporando o arquétipo do herói. Ou enfrentou momentos de conflito interno, onde partes de você pareciam em desacordo, um encontro clássico com a sombra. O herói representa a parte de nós que busca realização e crescimento, frequentemente superando obstáculos imensos. Pense em Ayrton Senna, Nelson Mandela ou Martin Luther King Jr. Eles nos inspiram porque refletem uma verdade interior. A jornada de crescimento é universal e repleta de desafios. Mas o que acontece quando o herói se torna dominante, quando a busca por conquistas nos cega para outros aspectos da vida? É aqui que a sombra entra em cena. Ela representa as partes mais obscuras e ocultas de nós mesmos, qualidades que tememos, rejeitamos ou suprimimos. Enfrentar a sombra é um passo assustador, mas necessário no processo de individuação. Considere: quais aspectos de você mesmo são difíceis de confrontar? Existe um medo recorrente, insegurança ou desejo que você deixou de lado? Jung ensinou que essas partes rejeitadas não desaparecem simplesmente. Elas permanecem no inconsciente, influenciando nossas ações de maneiras sutis, mas poderosas. Somente ao reconhecer e integrar esses aspectos, podemos nos aproximar da totalidade. Por exemplo, se você frequentemente se irrita com a arrogância dos outros, pode estar projetando sua própria necessidade não reconhecida de se afirmar. Ou se admira a confiança de alguém, talvez seja seu ânimos pedindo para você desenvolver maior autoconfiança. A persona é a máscara que usamos para navegar na sociedade. A versão de nós mesmos que apresentamos ao mundo. Pense em sua vida diária. Você age diferente no trabalho comparado a quando está com amigos próximos ou família? Essa mudança de comportamento é frequentemente guiada pela persona. Embora seja uma ferramenta necessária e útil, pode se tornar problemática quando nos identificamos demais com ela. Se dependemos muito da nossa persona, corremos o risco de perder contato com nosso verdadeiro eu, a essência mais profunda que reside sob a superfície. Reflita. Existem aspectos da sua vida onde você sente que está usando uma máscara? A anima e o ânimos representam as energias feminina e masculina dentro de cada indivíduo. A anima é o aspecto feminino nos homens, enquanto o ânimos é o aspecto masculino nas mulheres. Jung acreditava que abraçar essas energias é essencial para alcançar equilíbrio psicológico. Em termos modernos, podemos interpretar a ânima e o ânimos como um chamado para abraçar todo o espectro de traços humanos, libertando-se de normas e estereótipos de gênero restritivos. Um homem pode se conectar com sua ânima, cultivando qualidades como empatia e vulnerabilidade emocional. Uma mulher pode abraçar seu ânimos afirmando sua independência e pensamento analítico. No coração da individuação está o self, um arquétipo representando unidade e totalidade. O self é o objetivo final do desenvolvimento psicológico, a integração harmoniosa da mente consciente e inconsciente. Jung o descreveu como o centro de nossa psique, muito como o Sol no centro de um sistema solar. Os arquétipos que discutimos, persona, sombra, ânima e ânimos, giram em torno do self. Mas aqui está o paradoxo. O self é tanto o destino quanto a jornada em si. Não é algo que alcançamos em um único momento. É um processo vitalício de crescimento e autodescoberta. Jung
Acreditava que o caminho para a individuação frequentemente começa com uma crise ou ponto de virada. Esses momentos, que podemos chamar de crises existenciais, nos forçam a confrontar nosso mundo interior, questionar nossas crenças e examinar os papéis que temos desempenhado. Embora essas experiências possam ser desafiadoras, também são oportunidades para transformação profunda. Pense em sua própria vida. Você experimentou momentos que o forçaram a pausar e refletir sobre quem você é. Uma pessoa pode passar anos em um emprego corporativo até que uma demissão inesperada a force a questionar o que realmente importa, descobrindo uma paixão por trabalho voluntário. Uma das ferramentas que Jung recomendava para navegar essa jornada é a análise de sonhos. Os sonhos, ele acreditava, são uma janela direta para o inconsciente. Eles frequentemente apresentam símbolos arquetípicos, que fornecem pistas sobre nosso estado interior. Por exemplo, sonhos recorrentes de ser perseguido podem indicar medos ou ansiedades não resolvidos. Sonhos de voar podem simbolizar um desejo de liberdade ou transcendência. Jung aconselhava prestar atenção às emoções e símbolos em nossos sonhos, pois frequentemente revelam verdades que nossa mente consciente luta para articular. Mantenha um diário de sonhos e anote qualquer padrão recorrente. Mas o trabalho de Jung não para no nível individual. O inconsciente coletivo, onde os arquétipos residem, conecta todos nós. É por isso que mitos e histórias de diferentes culturas compartilham semelhanças impressionantes. Considere os mitos do dilúvio na antiga Mesopotâmia, Índia e até na Bíblia. Essas histórias, embora separadas por tempo e geografia, refletem temas universais de destruição, renovação e sobrevivência. Essa interconexão sugere que a jornada da individuação não é apenas pessoal, mas também universal. Ao nos esforçarmos para entender a nós mesmos, contribuímos para uma compreensão mais profunda da humanidade como um todo. Reconhecer e trabalhar com arquétipos não é meramente um exercício intelectual. É um processo experiencial. Envolve engajar ativamente com seu mundo interior, descobrindo verdades ocultas e integrando-as em sua vida consciente. Uma das maneiras mais acessíveis de começar este trabalho é através do diário. Escrever seus pensamentos, sonhos e reflexões cria um espaço para diálogo com sua mente inconsciente. Experimente estas perguntas. Que temas ou símbolos recorrentes aparecem em seus sonhos? Quais medos ou inseguranças você evita confrontar? Quais mitos ou personagens ficcionais ressoam profundamente com você e por quê? A meditação é outra ferramenta poderosa para conectar-se com arquétipos. Ao aquietar a mente e voltar-se para dentro, você cria espaço para o inconsciente falar. Exercícios de visualização podem ser particularmente eficazes. Imagine-se entrando em um espaço simbólico, como uma floresta ou um templo. Permita que figuras arquetípicas emerjam e interajam com você. Como elas se parecem? Que mensagens ou orientação elas oferecem? Jung frequentemente enfatizava a importância de engajar ativamente com as figuras que surgem em nosso mundo interior, uma prática que ele chamou de imaginação ativa. Isso envolve entrar em um estado meditativo e ter um diálogo com essas figuras. A sombra frequentemente aparece em nossos relacionamentos. Você já ficou irritado com o comportamento de outra pessoa, apenas para perceber depois que ela estava refletindo uma qualidade que você não gosta ou teme em si mesmo? Isso é chamado de projeção, e é uma das maneiras como a sombra opera. Quando rejeitamos partes de nós mesmos, tendemos a vê-las espelhadas nos outros. Na próxima vez que alguém desencadear uma reação emocional forte em você, pause e pergunte: o que esta situação está revelando sobre mim? Por exemplo, se você se irrita com pessoas controladoras, pode estar negando seu próprio desejo de ter mais controle sobre sua vida. A ânima e o ânimos também desempenham um papel significativo nos relacionamentos, especialmente os românticos. Jung observou que frequentemente projetamos essas figuras internas em nossos parceiros, idealizando-os ou esperando que preencham necessidades que na verdade vêm de dentro. Embora isso possa criar vínculos intensos, também pode levar à decepção, se não reconhecermos que as qualidades que buscamos nos outros já existem dentro de nós. Se você admira a natureza acolhedora de seu parceiro, pode ser um sinal que sua ânima está chamando você a cultivar mais compaixão em sua própria vida. Se você é atraído pela assertividade de alguém, pode ser seu ânimos encorajando você a desenvolver maior confiança.
A persona, como discutimos, é uma máscara que usamos para navegar na vida social. Embora sirva a um propósito prático, pode se tornar uma prisão se a confundirmos com nosso verdadeiro eu. Pense nos papéis que você desempenha: funcionário, pai, amigo, líder. Esses papéis estão alinhados com seus valores e desejos autênticos ou parecem impostos por expectativas externas? Jung acreditava que o processo de individuação envolve descascar as camadas da persona para descobrir o self. Isso requer honestidade e coragem. Pode significar fazer mudanças em sua vida. Deixar ir relacionamentos ou papéis que não servem mais a você. Por exemplo, alguém pode perceber que está perseguindo uma carreira para agradar os pais, não por paixão genuína. O self, como o arquétipo da totalidade, nos convida a viver de forma autêntica e harmoniosa. Mas isso não significa alcançar a perfeição. Jung foi claro que a individuação não é sobre apagar falhas ou fraquezas. É sobre abraçá-las como parte do todo. Considere isto. Uma árvore não é apenas suas folhas e flores. Suas raízes, mesmo as retorcidas e emaranhadas, são essenciais para seu crescimento. Da mesma forma, suas forças e lutas, sua luz e sombra, são todas partes do que torna você completo. Um exemplo prático. Alguém que sempre se viu como uma pessoa paciente pode resistir em reconhecer momentos de impaciência, mas integrar essa realidade a torna mais humana e autêntica. Para verdadeiramente abraçar o self, devemos revisitar o conceito de individuação, a jornada vitalícia de integrar a mente consciente e inconsciente. Esta jornada não é linear ou fácil, é um processo cheio de desafios, autodescoberta e momentos de profunda percepção. Mas as recompensas são extraordinárias. Uma compreensão mais profunda de quem somos, um senso maior de propósito e uma vida vivida em alinhamento com nossa verdadeira natureza. Jung usou um símbolo poderoso para descrever essa integração: a mandala. Em muitas tradições espirituais, mandalas representam o cosmos, unidade e equilíbrio. Visualize sua própria mandala. Que símbolos ou padrões ela pode conter? Como trabalhamos ativamente em direção à individuação em nossas vidas diárias? O primeiro passo é a consciência. Devemos nos tornar conscientes das forças inconscientes que moldam nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Comece prestando atenção a temas recorrentes em sua vida. Existem situações ou relacionamentos onde você se sente preso ou em conflito? Esses padrões frequentemente apontam para aspectos não resolvidos do inconsciente. Se você frequentemente se encontra em conflito com figuras de autoridade, pode indicar uma luta com seu ânimos interno ou um desejo suprimido de autonomia. Examine também seus sonhos. Eles são uma das janelas mais claras para o inconsciente. Um dos ensinamentos mais profundos de Jung é que a transformação começa com a aceitação. Para integrar o inconsciente, devemos confrontar e abraçar nossa sombra. Esta pode ser uma tarefa assustadora, pois a sombra frequentemente contém qualidades que não gostamos ou tememos. Mas, como Jung disse famosamente, o ouro está na sombra. Ao enfrentar esses aspectos ocultos, descobrimos imenso potencial para crescimento e cura. O que você esconde dos outros, ou até de si mesmo? Como seria aceitar essas partes, vê-las não como falhas, mas como peças integrais de quem você é? Uma pessoa pode descobrir que sua tendência a evitar conflitos esconde uma força não reconhecida para defender suas necessidades. Outro aspecto crucial da individuação é o equilíbrio. Os arquétipos dentro de nós frequentemente existem em pares ou opostos, como o herói e a sombra, ou a ânima e o ânimos. Essas dualidades refletem a tensão natural dentro da psique. Jung acreditava que o verdadeiro crescimento vem de abraçar essa tensão, em vez de tentar resolvê-la prematuramente. O herói nos impulsiona a conquistar e superar, enquanto a sombra nos lembra de nossas limitações e vulnerabilidades. Ambos são essenciais. O herói nos inspira a buscar a grandeza, enquanto a sombra nos mantém fundamentados e autênticos. Ao manter espaço para ambos, criamos um equilíbrio dinâmico. Este equilíbrio também se aplica à interação entre a mente consciente e inconsciente. Jung comparou o inconsciente a um vasto oceano e a mente consciente a um pequeno barco navegando em sua superfície. O objetivo não é conquistar o oceano, mas aprender a navegar. Trabalhar com o inconsciente, não contra ele.
Uma maneira de alcançar isso é através da expressão criativa. Arte, música, escrita e outras formas de criatividade nos permitem acessar o inconsciente e trazer suas percepções à luz. Experimente desenhar sem qualquer objetivo específico, deixando sua intuição guiá-lo. Ou escreva um diário de fluxo de consciência, permitindo que seus pensamentos fluam livremente sem censura. À medida que nos aproximamos da conclusão desta jornada, é importante lembrar que a individuação não é um destino, mas uma forma de ser. É sobre cultivar uma mentalidade de abertura, curiosidade e autocompaixão. É sobre abraçar os paradoxos e contradições dentro de nós, reconhecendo que não são obstáculos, mas oportunidades para crescimento. A revelação final do trabalho de Jung é esta: o inconsciente não é algo a ser temido ou evitado. É uma fonte de imensa sabedoria, criatividade e força. Ao tornar o inconsciente consciente, não apenas nos transformamos, mas também contribuímos para a evolução coletiva da humanidade. Agora, convido você a dar o primeiro passo nesta jornada transformadora. Comece hoje com uma ação simples. Reserve 10 minutos antes de dormir para escrever em um diário. Registre seus sonhos, suas emoções, os momentos em que sentiu que não estava sendo autêntico. Observe os padrões que emergem ao longo das semanas. Pergunte-se: qual arquétipo está guiando minha vida neste momento? Estou vivendo como o herói que nunca descansa? Ou como a sombra que se esconde? Qual energia, masculina ou feminina, preciso equilibrar melhor? Lembre-se, este não é um trabalho de correção, mas de integração e totalidade. Você também pode criar um ritual de imaginação ativa. Encontre um espaço tranquilo, feche os olhos e visualize-se descendo uma escada em direção a uma sala secreta dentro de você. Nesta sala, convide um arquétipo para aparecer. Pode ser sua sombra, seu herói interior, sua anima ou animus. Observe sem julgamento. Faça perguntas. O que você precisa de mim? O que está tentando me ensinar? Permita que a resposta venha naturalmente, em palavras, imagens ou sentimentos. Este diálogo interno é a ponte entre o consciente e o inconsciente, e com a prática, ele se tornará mais claro e revelador. Pratique também a reclamação de projeções em seus relacionamentos. Quando alguém despertar uma emoção forte em você, raiva, admiração, inveja, pause e pergunte: o que essa pessoa está refletindo sobre mim mesmo? Se você admira a coragem de alguém, talvez seja a hora de cultivar mais coragem em sua própria vida. Se você se irrita com a passividade de outro, pode estar negando sua própria necessidade de descanso e aceitação. Cada relacionamento é um espelho, uma oportunidade de conhecer partes desconhecidas de si mesmo. Use esses encontros como professores, não como obstáculos. Além disso, busque equilíbrio entre ação e reflexão. Nossa cultura valoriza muito a produtividade e a conquista. O arquétipo do herói está em overdrive. Mas sem tempo para introspecção, para honrar a sombra e o self, nos tornamos desequilibrados. Reserve momentos sagrados de pausa. Uma caminhada na natureza sem o celular. Uma tarde de leitura contemplativa. Uma sessão de meditação silenciosa. Nestes momentos, o inconsciente pode falar. É no silêncio que ouvimos as vozes arquetípicas que guiam nossa verdadeira natureza. Não tenha medo de desacelerar. É na quietude que a transformação mais profunda acontece. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. O inconsciente coletivo nos conecta a todos os seres humanos que já viveram. Cada mito, cada história, cada sonho, compartilha fios comuns que nos unem. Quando você trabalha em sua própria individuação, está contribuindo para a cura e evolução de toda a humanidade. Seus esforços pessoais ecoam no coletivo. Ao integrar sua sombra, você reduz a sombra no mundo. Ao equilibrar sua ânima e animus, você ajuda a dissolver divisões de gênero nocivas. Ao abraçar seu self autêntico, você inspira outros a fazerem o mesmo. Então, qual será seu primeiro passo? Será o diário? A meditação? Uma conversa honesta com alguém que reflete algo em você? Não importa quão pequeno seja o passo, ele é significativo. A jornada de 1000 milhas começa com um único movimento. Seu inconsciente está esperando por você há muito tempo, repleto de tesouros não descobertos, de forças não reconhecidas, de sabedoria não ouvida. Você tem a coragem de descer às profundezas e trazer essas riquezas à luz? A resposta está em suas mãos. O chamado foi feito. Agora, responda.
Comece hoje. Torne-se quem você realmente é. Abrace sua totalidade. A vida autêntica e plena que você sempre desejou está esperando do outro lado dessa jornada interior. E o momento de começar é agora.